Fala pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Matheus Dutra, tenho 29 anos e eu quero trazer para vocês um pouco parte sobre direito penal. Sou bacharel em direito formado pela Universidade Veiga de Almeida. Eu tenho um canal lá no YouTube, Matheus Dutra, e hoje eu vim falar com vocês sobre o intercrimes. Para quem não sabe, o intercrimes é um termo latim que significa a etapa do crime. Muitas pessoas nos perguntam de como que o crime acontece, né? Mas o advogado que atua no direito penal, eles são responsáveis por defender o direito de indivíduos acusados de crimes, garantindo a justiça, né? E o cumprimento das normas constitucionais, porque todos têm direito à ampla defesa, o contraditório, enfim. Mas eles participam desde a investigação, né, o advogado criminalista, até o julgamento, ou seja, elaborando defesa, recurso e estratégia para proteger seus clientes. Um conceito importante no direito penal, é o qual nós estamos falando hoje, é o intercrimes, que representa as fases, ou seja, do caminho do crime, desde a ideação, ou seja, quando o criminoso ele pensa, né, quando o crime é pensado, até a consumação, ou seja, quando acontece o crime, ou seja, quando o crime é efetivamente realizado. As etapas do crime são cogitação, preparação, execução e consumação. É importante nós entendermos essas fases que são essenciais. Né? No caso, o advogado criminalista, ele deve avaliar, né, esse momento, ou seja, o momento exato em que a conduta pode ser considerada criminosa e definir as melhores estratégias da defesa. Mas enfim, vamos adiante. Por isso, né, nós vamos falar um pouco, eu irei falar um pouco sobre esse conceito, né, de intercrimes. Como já falamos, o intercrime é um conceito fundamental no direito penal que se refere ao percurso, né, que um crime percorre desde a sua concepção até a sua eventual realização. O termo, né, de origem latina, significa caminho do crime ou, né, etapa do crime. Engloba todos os processos que envolvem a manifestação da intenção criminosa até a concretização do delito. E esse conceito é importante para a análise jurídica, pois permite avaliar em que momento a conduta de uma pessoa pode ser considerada como crime, diferenciando, por exemplo, a mera intenção de cometer um ato ilícito de sua efetiva prática. Através do estudo do intercrimes, é possível identificar o momento em que o direito penal pode intervir, ou seja, sendo relevante para determinar tanto a responsabilidade penal quanto a dosimetria da pena. Dosimetria é o cálculo, né, que é feito para poder calcular a pena, porque quem não sabe, né, no direito penal, no direito trabalhista, também tem que exigem, há uma exigência de cálculos, né? Mas isso mais à frente nós iremos falar em outro momento. Compreender o intercrimes ajuda a definir quando o delito está completo ou em processo, ou seja, além de permitir a avaliação da culpabilidade do agente, a identificação de tentativas e a estruturação de defesa ou acusações em processos judiciais. Vocês não reparam que eu estou olhando no resumo, que é muita informação, que senão não dá para lembrar tudo. Mas, e quais são as fases do intercrime? O intercrime seria dividido em duas fases principais, a fase interna e a fase externa. A fase interna corresponde ao momento da cogitação, enquanto a fase externa abrange todas as demais etapas do caminho do crime. No direito penal, vale ressaltar que no direito penal é composto por quatro etapas essenciais, cada um com características próprias, e são elas a cogitação, a preparação, a execução e a consumação. Vamos falar sobre a questão da cogitação. Esta é a fase inicial conhecida como fase interna, ou
seja, onde o crime se manifesta apenas nos pensamentos do agente. É o momento em que ele decide de forma mental cometer o delito e pondera sobre os possíveis desdobramentos da sua ação. Ou seja, nesta etapa ainda não há qualquer manifestação concreta que pode ser punida, ou seja, não há punição, ou seja, não há pena nesse caso, ainda nessa etapa inicial que chama-se cogitação. Já na preparação, a fase da preparação ocorre quando a gente começa a realizar as ações práticas para viabilizar o crime, ou seja, isso envolve a organização dos meios necessários para a execução do ato criminoso, como planejamento de ações concretas. Neste ponto, as intenções já saem do campo das ideias e passam a influenciar o mundo exterior. Nesse caso, há alguns entendimentos que já geram punições, porque a preparação é quando eles começam a juntar elemento, a arma, o carro, ó, em tal dia, tal, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eles começam na questão de se preparar para cometer o delito. É basicamente assim, estou falando de uma forma resumida para vocês tentarem entender. E a execução, ou seja, ela ocorre, quando a gente coloca em prática o que planejou. Aqui ele realiza atos que diretamente conduzem à consumação do crime. A partir deste momento, o comportamento do indivíduo pode ser punido, mesmo que o crime não seja finalizado conforme previsto no Código Penal. Eu tinha falado que na preparação já há uma punição, mas isso é porque há entendimento que na preparação já há uma punição. Isso não é uma regra, porque o direito tem regras e tem exceções. Alguns doutrinadores, alguns juristas entendem que na preparação já é punição, mas segundo outros doutrinadores e juristas já entendem que só há punição na fase da execução. A consumação é o estágio final quando o resultado pretendido pelo agente é alcançado, ou seja, nesse momento o delito é plenamente concretizado e o autor do crime pode ser julgado e penalizado pela ação realizada. Vale lembrar que no direito penal não é necessário que o crime seja consumado para que haja punição. Em diversas situações, a tentativa, ou seja, de praticar o ato já é suficiente para a responsabilização do agente. Por isso, às vezes, nós nos deparamos ou tomamos ciência de casos, uma tentativa de homicídio. E isso gera punição, porque a pessoa ela iniciou todas essas etapas do crime, não se consumou por razões alheias à sua vontade, ou seja, ele tentou. Tem alguns crimes que não permitem as formas tentadas. No caso, isso para o agente delituoso responder na forma tentada. Vale lembrar também, é importante frisar, que o exaurimento da infração penal refere-se aos efeitos que permanecem após a consumação do crime. Ou seja, embora seja a última fase do intercrime, não é considerado uma etapa essencial do crime e, em regra geral, é irrelevante para fins penais. Uma vez que o crime se consuma, a punição do agente já pode ser aplicada. Foi aquilo que eu falei. Passou-se da execução, por mais que o crime chegou até a consumação, o agente pode ser punido, mesmo que ele não tenha um resultado frutífero, mas ele já pode ser punido. Entretanto, há exceções, como no caso de crime de resistência, previsto no artigo 329 do Código Penal, em que, se a ordem legal não for cumprida devido à resistência, a pena pode ser agravada, tornando o exaurimento penalmente relevante. Além da esfera penal, o exaurimento pode gerar responsabilidade em outras áreas, como a civil e administrativa. Por isso que a gente às vezes se depara com situações, casos em que a pessoa responde tanto na esfera penal, então, civil e administrativa. Em alguns casos, até trabalhista, enfim. Um exemplo é o crime de corrupção passiva,
em que o exaurimento pode aumentar a pena e também gerar consequências legais em diferentes esferas. E aí talvez você pergunte, a partir de qual etapa do crime pode ocorrer a punição? Como regra, a fase interna do intercrime não pode ser punida, já que os pensamentos de uma pessoa não configuram um crime. No entanto, quando o indivíduo avança para a fase externa, suas ações podem ser penalizadas. E é importante lembrar, ou melhor dizendo, destacar, que a etapa de preparação, ou seja, a fase 2, pode ou não constituir crime. Se os atos preparatórios estiverem previstos em lei como crimes, haverá punição. Caso contrário, esses atos não são passíveis de punição ou punições. E aí tem alguns exemplos aqui. O exemplo 1. Se 4 indivíduos se associam para roubar um banco, alugam um galpão e começam a planejar o crime, estarão cometendo o delito de associação criminosa, pois o simples ato de se unir para cometer crime já constitui crime, mesmo que esteja apenas na fase de preparação. Ou seja, você vê o exemplo, se eles se reúnem para roubar um banco, alugam um galpão, já iniciou-se ali o crime. Exemplo 2. O indivíduo que compra cordas e prepara um cativeiro para um sequestro ainda não comete crime, já que esses atos isolados não são previstos como crime, ou seja, ele está na fase preparatória. E assim os atos preparatórios podem ser punidos quando tipificado como crime. Em regra, o indivíduo pode ser penalizado a partir do momento em que inicia a execução. A punição pode ocorrer pelo crime consumado ou pela tentativa. Se a consumação, foi impedida por fatores alheios à sua vontade. Então, galera, eu trouxe um pouco aí sobre intercrimes. Em outro momento nós iremos ir mais a fundo e nós iremos falar sobre os crimes, né? Que hoje tem crime cibernético, crime contra a pessoa, mas enfim, em outro momento nós iremos falar isso para o vídeo não ficar extenso. Tá ok, pessoal? Então, trouxe aí um pouco para vocês do meu conhecimento. Curte o vídeo, compartilhe. Valeu, galera!